Hoje nós vamos ter que trabalhar 2 capítulos, porque nós estamos um pouco atrasados, né? Semana que vem um outro pregador de fora para fazer a colocação no ensino para vocês. Mas nenhum deles quis fazer 2 capítulos, só um. Tá? Então a gente está um pouquinho atrasado, porque a gente quer trabalhar alguns temas bem importantes para nós consagrados no final desse tempo de preparação da consagração. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: eu sei que vocês gostariam de usar a apostila ou o livro aqui. E eu acho melhor vocês fecharem e colocar no banco. Porque eu não tenho tempo de esperar que vocês abrem a apostila, procurem o capítulo, o parágrafo e tudo para que a gente possa trabalhar melhor. Eu acho porque assim, eu não fico presa só naquilo que está escrito na apostila. Eu saio um pouco fora para poder ensinar para vocês algumas coisas que já são experiência minha como consagrado. Alguns aprendizados que eu já tive nesses 6 ou 7 anos, aí já estou quase com 7 anos, quase 7 anos, que eu sou consagrada e que cada vez mais eu vou descobrindo coisa nova e aprendendo. Eu sempre gosto de dizer para vocês: leiam este livro ou esta apostila. Leiam em casa. Isso é a missão de quem quer se consagrar. Lê o livro ou a apostila. Marque, anote, risque. Teu livro tem que estar colorido, tá? O meu livro está colorido, já não tenho onde escrever mais, tá? Por quê? Eu já li esse livro, todas as preparações de consagração eu leio, releio e estou sempre aprendendo. Aqui, como eu já disse lá na introdução da consagração, dentro desse livro tem um tesouro. Quem quiser descobrir o tesouro e aprender com ele, se enriquecer com ele, pode ter certeza absoluta que esse livro vai ser sempre novo para você. Mas se você pegar esse livro e guardar lá e não ler, tua consagração não vai adiantar absolutamente nada. Porque você nunca vai conhecer o que está aqui dentro. Porque o que nós podemos falar aqui é algo que, assim, vamos se dizer, resumido. Porque se nós formos trabalhar esse livro parágrafo por parágrafo, nós temos que ficar 1 ano preparando um grupo para a consagração, tá? Porque é muita coisa, tá bom? Então, assim, vocês procurem vocês trazer essa apostila. Traz a outra semana. Não vou pedir para vocês trazerem, pode ser que o outro pregador peça, né? Na semana que vem, tá bom? Mas quando nos outros encontros já vai ser eu que vou estar com vocês até o final. E vocês vão cansar de me ouvir, tá? Então não precisam trazer. Mas eu peço encarecidamente que leiam, porque é muito importante, tá bom? Também a Vanessa já falou sobre os exercícios espirituais. A gente tem assim, vamos se dizer, né? Sabendo que a maioria de todas as consagrações tem muita gente que nem pega o livro do exercício espiritual. Não faz nada. E vai lá no dia e se consagra. Eu espero que nesse grupo não aconteça isso. Porque, na verdade, isso é uma afronta à Nossa Senhora. Não é a mim. Mas aquele que não pegar o caderninho de exercício espiritual e não fazer os exercícios espiritual, é uma afronta à Nossa Mãe. Porque ali dentro tem uma riqueza. Aqui tem o Alessandro que sempre diz isso para mim. Eu aprendi durante o tempo da formação, mas eu aprendi muito mais fazendo os exercícios espiritual. Tá? Então, por favor, gente, vamos levar a sério, porque nossa consagração, ela tem um princípio e tem um fim. Vocês se lembram que desde o princípio, desde o primeiro capítulo, foi falado da importância desse chamado que Nossa Senhora fez para cada um de nós. Que ela tem um começo, ela quer preparar um povo que é um povo forte, um povo poderoso, para entrar numa ordem de batalha como um exército de pessoas que oram, de pessoas firmes,
pessoa que valoriza a doutrina católica, que vai à missa, que adora Jesus na Eucaristia, que uma pessoa que se transforma, que se converte, que muda de vida e que se dispõe a caminhar com Nossa Senhora. Por isso diz que esta é a perfeita devoção a Nossa Senhora. Quando fala perfeita, daí você poderia falar assim: ah, mas existe outros tipos de consagração. Eu fui consagrado quando criança, quando bebê. Eu também fui. Meus pais me levaram, quando eu fui batizada, eu já fui consagrada a Nossa Senhora. Tá? Por isso eu estou aqui hoje, mas eu não sabia nada, eu era só um bebê, né? Eu tive que aprender com a vida. E hoje eu estou escolhendo a consagração total, perfeita a Nossa Senhora. Por quê? Porque nessa consagração nós vamos entregar tudo para ela, tudo, sem deixar nada, sem direito de reservar nada para nós. Nós vamos entregar tudo para ela, é o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? No segundo encontro, vocês se lembram que a Flávia falou muito sobre o nosso batismo, sobre a importância do batismo, né? Falou da importância de nós vivermos como verdadeiros escravos da Virgem Maria. Essa palavra que às vezes parece um pouquinho estranha para nós, mas que é uma palavra maravilhosa que nos faz compreender que todos nós somos escravos de Jesus Cristo, porque Ele comprou a cada um de nós. Lembra quando eu falei lá no princípio para vocês que a dívida que nós tínhamos com Deus não poderia ser pago por um humano? Não poderia ser pago pelo sangue de cabrito, nem de bode, nem de boi, nem de nada, igual se fazia no Antigo Testamento? O único que poderia pagar o preço do resgate dessa humanidade, que já estava condenada a viver para Satanás e para o inferno, era que uma das pessoas divinas morresse para salvar. E quem foi essa pessoa divina? A segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez homem para morrer por nós, para que a gente fosse livre. E Maria é quem? Maria é a cooperadora dessa redenção. Ela cooperou em tudo. Por isso é que nós dizemos na Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Mas quem é que é a bendita primeiro que fala? Maria. Porque ela estava antes de Jesus. Jesus veio dela, sendo o Senhor e o Rei, o Salvador, com o poder de libertar essa humanidade do pecado e de nos resgatar aquilo que nós tínhamos perdido no céu. Então nós somos comprados pelo sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e nós pertencemos a Ele. Portanto, nós somos escravos de Jesus, sim. E nós precisamos descobrir que ser escravo de Jesus é um privilégio para nós. Ser escravo de Maria não é nenhuma palavra feia, não. É privilégio para nós. Tá? Por quê? Porque ela é a nossa única advogada. Lembra que lá na Salve Rainha nós rezamos a advogada nossa? O que nós falamos na Salve Rainha? Né? Advogada nossa. E sabe o que significa isso? Significa que nós sempre falamos assim: todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus, e ali todos nós seremos julgados por Jesus Cristo, e não terá ninguém para nos socorrer ali. Não é verdade? Aquele que amou Nossa Senhora, aquele que teve ela como mãe, vai ter ela como advogada diante do tribunal. E lá vai estar ela. Você não vai estar sozinho, mas o demônio também vai estar lá, querendo te carregar pelos teus pecados. Mas Nossa Senhora vai te defender. Olha, esse meu filho rezou, né? Fez penitência, se consagrou, foi à missa, se converteu, renunciou ao pecado. Ela vai diante de Jesus apresentar para Jesus todos os terços que você rezou, todos os rosários que você rezou, todas as noites que você se levantou para rezar por alguém. Nossa Senhora vai rogar por você, por todos os mínimos detalhes das coisas que você fez nessa vida. Ela é sua advogada, ela vai apresentar diante do tribunal de Deus aquilo que você fez de bom. O que mais nós queremos? Precisamos encontrar essa devoção.
E essa devoção eu só vou encontrar ela se eu me esforçar para encontrar. Porque não pode ficar só aqui na formação. Não pode ficar só aqui. Acabou, então agora eu já fiz os ritos todos da consagração, né? E já sou consagrado e tchau. Não é assim. A consagração, para ela crescer em nós, para que a gente possa crescer nela e para que a gente possa dar fruto nessa consagração, é preciso de perseverança, é preciso de entrega, é preciso de busca, é preciso que a gente queira, porque se a gente não quiser, Deus não vai invadir nossa privacidade, não vai forçar ninguém a fazer nada que Ele não queira fazer, tá? Nós vamos crescer na medida que nós nos colocarmos como verdadeiros escravos da Virgem Maria, para servir. Aquilo que eu já falei para vocês. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu chego para Nossa Senhora e falo: Nossa Senhora, eu estou aqui. O que a senhora quer que eu faça? Minha mãe, o que a senhora quer que eu faça? Nossa Senhora vai te dar um cargo, nem que seja o mínimo dentro dos mínimos, né? Ela vai te motivar você a fazer alguma coisa. Logo ela vai te chamar para rezar o terço na casa da vizinha, e ali vai surgindo as coisas. Imagina vocês que na pandemia nós rezamos na rua. Reunindo todas as famílias, colocando o altar na frente de casa de cada um grupo de lá, um grupo de cá, um rezava Maria, outro respondia Santa Maria, nós rezava terço todo sábado, lá perto do Majestic. Loucura? Parece loucura? Sim, parece, mas não é. É graça, é crescimento espiritual, é maravilha de Deus, é Nossa Senhora suscitando e levantando filhos. Não deixa vocês se reunir, mas vocês vão lá. E faz do jeito que eu estou mandando. E tudo vai dar certo. E dá certo. Tá bom? Então, o terceiro capítulo que nós vamos ver hoje tem como tema a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Mais uma vez, o tema é quase igual, né? E aqui diz assim, eu vou ler só essa primeira parte para a gente já dar início. Posta estas 5 verdades, impõe-se mais do que nunca fazer uma boa escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, porque há cada vez mais falsas devoções a Nossa Senhora, e é fácil tomá-las por verdadeira. O demônio, como falso moedreiro e enganador fino e experimentado, já enganou e levou à condenação tantas almas por meio de uma falsa devoção a Nossa Senhora, que todos os dias se serve da sua experiência diabólica para perder muitas outras. Tá, vou parar aqui, não vou ler tudo. Então aqui já dá para a gente começar a entender por que é que nós temos que ter uma verdadeira devoção. Hoje nós vamos ver sobre as falsas devoções e a devoção verdadeira, tá? Por que é que nós temos que ter uma verdadeira devoção? Porque Satanás não brinca em serviço. Lembra que a Flávia falou para vocês que ele está todo o tempo à nossa volta? Que todo o tempo ele está em volta de nós, tentando agarrar algum erro nosso, alguma fraqueza nossa, alguma falha nossa, para que ele nos enrole naquilo, para que ele nos leve ao pecado, para que ele nos desvie daquele que é certo e nos coloque o errado. E o inimigo ele é tão terrível que ele usa até das coisas santas para nos enganar. Usa até das coisas santas. Isso me fez recordar uma coisa. Quando eu estava na Espanha, conheci uma mulher que era de Goiânia e que ela estava casada com um homem, mas que era um desastre, não estava nada certo ali. E ela dizia assim: não é possível, eu conheci ele dentro da igreja e naquele dia eu pedi para Nossa Senhora que me desse um homem para me casar, mas que eu conhecesse ele dentro da igreja. Ela foi, o diabo colocou o homem lá dentro da igreja. Ai, Jesus, vocês não imaginam que essa mulher sofria. Satanás estava lá, cuidou direitinho, porque ela não sabia o que ela estava pedindo. Foi lá e colocou uma tragédia na vida dessa mulher. E essa mulher sofreu, mas sofreu, até que chegaram na separação, quando já tinha ido para outro país, acabaram por se separar.
Tá? Então, a gente vê que o diabo não brinca. Ele escuta nossas palavras. Ele sabe como enganar a gente. Então, ali diz assim que ele é como um falso moedeiro, né? Ele quer enganar aquilo que é ouro fino, aquilo que é prata. Ele quer fazer passar por prata, mas não é. Aí vai mexer ali, vai fazer uma anarquia e passar um metal para você por uma prata fina. Não é verdade? Então, a devoção à Nossa Senhora é uma das devoções mais atacadas pelo inimigo, porque ele odeia Nossa Senhora. Porque ele odeia ela, porque ele odeia quem segue essa mãe. Então, ele quer fazer com que toda devoção que nós temos não seja verdadeira. E aí nós vamos entrar agora. Veja bem. São 7 as falsas devoções. Vamos ouvir. Primeiro, os devotos críticos. Segundo, os devotos escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. Quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos interesseiros. Sexto, os devotos hipócritas. Sétimo, os devotos interesseiros. Tá? Então agora nós vamos ver um pouquinho sobre cada um, não dá tempo de me aprofundar muito nisso aqui, mas vamos ver aquilo que é o mais essencial. Os devotos críticos são ordinariamente sábios, orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. No fundo, eles têm alguma devoção à Santíssima Virgem Maria, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam à singela e santamente a boa Mãe de Deus, porque não condizem com a sua fantasia. Tá? Põe em dúvida todos os milagres que acontecem em narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas das crônicas de ordens religiosas e que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Quer dizer, devoto crítico é aquele que critica tudo. Ele fala que ele é um devoto da Senhora, mas ele critica as imagens, critica as pessoas se ajoelhar diante da imagem, critica as pessoas falarem de Nossa Senhora, critica as pessoas rezar terço, por que tanta Ave Maria, por que tanta coisa, por que tanto isso, por que tanto aquilo. Ah, não tem que amar mais a Jesus do que a Maria e tá, né? Por exemplo. Então vai pondo em questionamento certas coisas que são devoção sincera do coração das pessoas, né? Por que tem tantas pessoas ajoelhadas diante do altar de Nossa Senhora, né? Talvez no recanto de uma rua, né, para rezar e tudo como nós rezávamos lá. Imagina quanta gente dizia lá, tá tudo louco, né? Rezando no meio da rua, os carros passavam no meio e nós continuávamos rezando. Tudo doido, mas é devoto, é fiel. E poderia dizer, vocês são tontos, vocês são os burros mesmo, né? Então, e muita gente desanimar e falar, vamos falar disso, né? Estão fazendo, né, passando por ridículo, passando vergonha aí, nada. Mas, com certeza, muita gente que passou ali no meio devia falar isso, certo? Olha os bobos aí, né? Diante de um altar aí, no meio da rua, fica bobão aí, né? Bom, então a pessoa que é crítica, ela é autocrítica. Por quê? Porque ela é orgulhosa, porque ela não cede, porque ela não se rende à Mãe de Deus. Ela é uma devota de Nossa Senhora. Fala que é uma devota, mas não quer entrar a fundo nisso, quer ser superficial, quer fazer somente aquilo que acha que tem que ser feito. Tá? Vamos lá, os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são as pessoas que temem desonrar o filho, honrando a mãe, ou rebaixar um ou elevar a outra. Aqui, simplesmente isso, né? Tem pessoas que têm muito escrúpulo na vida, né? Então, assim, porque muitas pessoas dizem, só Jesus salva, só Ele salva. Não adianta ficar aí atrás de Virgem Maria, não, porque só Jesus salva. Se você não for a Ele, nada vai adiantar. Daí, quando as pessoas falam dessa devoção tão poderosa à Nossa Senhora, a pessoa fala assim, mas eu tendo essa devoção à Nossa Senhora, vou ofender Jesus no seu senhorio, né? No seu poder. Não, gente, não.
A devoção à Nossa Senhora não atrapalha nada a nossa vida com Jesus, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Rei, porque Ele é o nosso libertador, porque Ele é o nosso Salvador, e é Ele, tá? Mas Nossa Senhora tem um outro papel, que é pegar os filhos e levar para Jesus. Ela só quer nos levar para Jesus. E Jesus não fica bravo com isso, não, de maneira nenhuma. Jesus gosta disso, Jesus ama isso. Jesus, Ele também manda muitos de nós que somos terríveis, que somos durão de coração, muitos brutos, muitos egoístas, mas que Ele sabe que lá no fundo quer se converter e que essas pessoas não poderiam ir diretamente a Ele. Ele manda para Nossa Senhora. Eu imagino que Jesus vai lá e fala assim: mãe, dá um jeito naquele teu filho. Aquele lá precisa se salvar, precisa se curar, precisa se libertar. Vai lá dar um jeito nele, mãe. Vai lá. Jesus manda Nossa Senhora ir lá salvar você. E quem sabe aqui tem muitos desses que Jesus mandou Nossa Senhora ir lá salvar. Jesus mandou Nossa Senhora ir salvar. Vocês acreditam nisso? Eu sou fruto disso, tá? Por isso eu falo para vocês. Então, essas pessoas também, elas também são como os críticos, que ficam sempre indagando por quê? Por que rezar tanto terço? Por que tantas confrarias de Nossa Senhora? Por que tantas devoções externas, daí com camiseta, com terço na mão, com escapulário, com coisas assim, né? Fica questionando tudo isso. Eu preciso pregar mais o nome de Jesus do que o de Maria e tal. Com essa devoção, o que nós vamos aprender é que Nossa Senhora não atrapalha em nada a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Deus e Salvador. Não vai atrapalhar em nada, tá? E nós precisamos crer nisso. Crer. Quanto mais nós nos aproximamos de Maria, tanto mais nós nos aproximamos de Jesus. Tanto mais nós vamos a ela, tanto mais ela nos leva a Jesus. E nós vamos ainda aprender muita coisa nos aprofundando sobre isso, tá? Depois vamos lá, os devotos exteriores. Os devotos exteriores são as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas externas. Ficam apenas na exterioridade desta devoção, por lhes faltar o espírito interior. Rezam muitos terços às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção, irão sem devoção às procissões, entrarão em todas as confrarias de Nossa Senhora sem mudar de vida, sem fazer violência às suas paixões, nem imitar as virtudes dessa Virgem perfeitíssima. Então, é isso aqui, tá? Os devotos exteriores, eles valorizam o que é somente aquilo que os outros vão ver, tá? Então, sai da consagração e aí endoida. Não, porque eu tenho que entrar nisso, eu tenho que entrar naquilo, eu tenho que fazer parte desse grupo, eu tenho que fazer parte daquele, e reza muito, mas reza sem meditar, sem pensar, sem se aprofundar. Vai na missa, vai ficar lá distraído, vai de qualquer maneira, não se importa, falta da missa, e assim por diante. São devotos exteriores, gostam de usar as coisas para mostrar: eu sou um consagrado. E aqui eu vou falar uma coisa. Aqui eu vou dizer um negócio que me incomoda muito. Porque nós consagrados trazemos se quiser, essa pulseira. Isso aqui chama cadeirinha de Nossa Senhora, que é um sinal de escravidão. Ela tem que ser de uma maneira de corrente. Não pode ser essas pulseirinhas bonitinhas que vocês vão lá na loja comprar, cheia de detalhes, nem de ouro, nem de prata. Eu uso prata, porque eu sou alérgica, extremamente alérgica a metal. Não posso colocar. Então a solução foi colocar a prata. Mas eu digo para vocês que quem não tiver alergia, usa metal. Ou use o inox. É inox mesmo? Acho que é, né? O acero inoxidável, é isso. Usem isso, porque Nossa Senhora não quer ninguém com uma joia no braço. Isso não é joia. Isso é um sinal da nossa escravidão. E se você não quiser usar, não tem nenhum problema.
Não tem. Se você não quiser colocar, não tem problema. Mas desde que você saiba que isso daqui não é um sinal para os outros ver, não. Não é que você acha a palha na mão assim e fala, olha, ali está consagrado. Não. Você tem que usar isso aqui para que você prove para você mesmo que você é um consagrado. Não é para os outros ver, não é para os outros te elogiar, não é para os outros te falar que você é o bonzinho. Olha, se consagrou Nossa Senhora, é bonzinho, é o perfeitinho. Não, isso aqui é para convencer nós mesmos. E sabe que essa cadeirinha aqui, ela não pode ser tirada do nosso braço. Se quebrar, você faz outra, coloca outra. E o dia que você morrer, você pede para que coloque ela no seu braço, para que você chegue lá no céu com a sua cadeirinha de escravo de Nossa Senhora. Tá? Outra coisa, as pessoas gostam de usar, né? Por exemplo, muitas vezes usam um terço no pescoço. Eu coloquei o meu aqui hoje, não gosto de usar. Mas esse terço aqui é um terço abençoado. Tem um significado muito grande, eu sempre gosto de colocar como um sinal de proteção, principalmente nos dias em que venho fazer a formação da consagração, porque como a Vanessa falou, nós somos alvo, né, do ataque do inimigo. Então os sacramentais são para isso, são para nos livrar dos ataques do inimigo. Mas assim, se você não reza o terço, não põe o terço no pescoço, não, pelo amor de Deus. Não põe não, porque é muito triste uma pessoa carregar um terço no pescoço e não rezar. E como um amuleto, e no terço não pode ser usado como um amuleto. Muitas pessoas enchem o seu carro de terço. Pergunta para ele, quantos terços você rezou hoje? Nenhum. Eu vou daqui para o Morão, mas não rezo nenhum terço no caminho. Vou conversando abobrinha, falando porcaria, vou viajar, não rezo o rosário, não faço nada. Não é assim? Não é assim que acontece? Então, vamos pôr sim o terço no pescoço, vamos carregar ele no bolso, vamos carregar ele na nossa cinta, mas vamos carregar sabendo que nós rezamos. Para que a nossa devoção a Nossa Senhora não seja uma falsa devoção, para que ela seja uma devoção verdadeira, para que ela seja fiel. Outra coisa, camiseta. Para ser bem sincero para vocês, eu sou muito fã de camiseta, de estampa, de grupos, disso, daquilo, para que todo mundo saiba, esse daí pertence a tal coisa. Não. Você não tem que mostrar para os outros que você é. A camiseta aqui as meninas gostam e usam, porque são servos para diversificar quem está servindo e quem está fazendo. Todo mundo que também quer usar a sua camiseta, usa. Um dia que tiver um encontro dos consagrados, no dia que tiver uma ocasião especial, por exemplo, no dia da nossa consagração, os que vão renovar a consagração vão de camiseta de consagrados já para diversificar dos outros. Vocês que vão fazer vão usar uma blusa branca, ou uma camisa branca, uma calça preta ou uma saia preta, tá? Esse é o uniforme da consagração, já é o nosso hino nacional e é assim que nós vamos seguir adiante, tá bom? Então fica assim, eu gostaria que vocês meditassem nisso que eu estou falando. Não estou contradizendo os sinais externos, porque eles são necessários para nós. São sinais, mas que a gente não faça da nossa vida espiritual, da nossa devoção à Nossa Senhora, essa coisa. Eu ando com a camiseta com esse tampão, tudo me chega para lá no pé, chega da cabeça da Nossa Senhora inteira, das costas, escrita e não sei o quê. E daí, eu não faço nada. Não faço nada. O que adianta isso? O que adianta, meus irmãos? Não adianta nada. Então, quando se falar em devoção falsa, exteriores, e devoção que está só por fora de nós, é isso aí. Porque nós precisamos buscar essa devoção à Nossa Senhora, ela é uma devoção interior. Ela tem que começar de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não. Tá? Devotos presunçosos. Esses são os piores, viu? Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões, ou amigos do mundo, sob o belo nome de cristão e devotos da Santíssima Virgem. Escondem o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçar muito para se corrigir, sobre o pretexto de devotos de Nossa Senhora.
só a presunção, né? De que, porque eu sou um devoto. Aqui tem muita coisa. Eu peço que vocês leiam esse devoto presunçoso com bastante atenção para vocês verem que tragédia é isso. Quantas pessoas vocês devem conhecer? Porque eu conheço muitas. Que estão numa vida de pecado, que ela, se ela morreu hoje, ela está no pecado mortal, e a gente sabe que quem está no pecado mortal, morreu no pecado mortal, vai para o inferno. Isso é uma lei de Deus, não é nem a lei dos homens que eles põem emenda, que eles inventam negócio lá, que modifica tudo, que transforma tudo, que faz umas leis totalmente diferentes daquilo que é a lei de Deus. A lei de Deus não se mudou nenhum traço da lei. Jesus fez questão de dizer isso. Não se mudou nenhum traço da lei. E a lei é assim: aquele que estiver incluído naqueles 10 mandamentos, ou nenhum daqueles mandamentos, e morrer hoje, está no inferno. Ele vai para o inferno. Essa é a única certeza. E aí sabe o que acontece? As pessoas estão no pecado, elas estão no erro, mas elas dizem assim: mas Deus é misericordioso, mas Deus salva, nem que for lá no último minuto, aí eu sou devoto de Nossa Senhora, aí eu rezo o terço, ela vai me salvar, ela vai dar um jeito de me levar para o céu. Gente, Nossa Senhora faz muita coisa, mas se você morrer no pecado mortal sem se arrepender, ela não vai poder fazer nada por você, porque ela não vai contradizer aquilo que é uma lei de Deus. Tá? Ela pode interceder por você, se o teu pecado é venial, se o teu pecado é até capital, pelas coisas que você fez aqui no mundo. Mas por um pecado mortal, você não vai conseguir chegar no céu. Então, o que eu posso dizer? Vamos consertar a nossa vida. Essa consagração é para que a gente conserte a nossa vida, para que aqueles que têm que renunciar ao pecado, renunciem ao pecado e comecem a viver uma vida nova. Mas que nós nunca vivemos uma vida dupla, uma vida de pecado lá fora. Eu sou um pecador, aqui dentro da igreja sou um santinho. Visto uma camiseta bonita, de consagrado, ponho uma pulseira na mão, faço o rezo e não sei o que, e depois ainda tenho a audácia de dizer que eu vou para o céu, porque Deus é misericordioso. Meus irmãos, vou contar uma coisa para vocês. Eu sempre sou abordada em muitos lugares, e muitas vezes mal interpretada, porque eu sou bocuda. Porque eu respondo aquilo que precisa responder. Não adianta esperar de mim que eu vou ficar passando melzinho na boca da pessoa se eu ver que a situação tem que ser diferente. Eu falo que tem que ser. E uma pessoa me abordou dentro do supermercado e me disse que queria fazer a consagração, mas a situação dela era uma situação irregular, tá? Eu disse: olha, você pode até fazer a preparação da consagração, e durante o período que você estiver ali, você vai decidir se você quer ficar nessa vida que você está, ou se você quer sair dessa vida e se converter e mudar de vida, e você vai encontrar os braços abertos de Jesus e de Maria para te acolher, tá? E ela me disse: não estou preparada para isso. Eu disse: muito bem, você está fazendo a sua escolha. E ela me disse assim: eu acredito em Deus, eu sou devota de Nossa Senhora, eu rezo, e eu já recebi muitas graças, e Deus é misericordioso, e Ele vai me levar para o céu. Falei: se você pensa assim, tudo bem, só que o demônio também vai estar lá do teu lado, viu? Na hora que você for julgar, ele vai estar lá, e ele vai te acusar, e ele vai requerer a sua alma para levar para o inferno. Mas se você, essa é a tua decisão, eu vou respeitar totalmente. Tudo bem, vai pensando, e a hora que você decidir, né, ou por uma coisa ou por outra, você sabe que as portas da igreja estão sempre abertas para você. Então, a gente vê esses casos, a gente vê essas situações, porque tudo, no texto da Divina Misericórdia, a gente reza o texto da Divina Misericórdia, e todo mundo pensa que rezando esse texto da Divina Misericórdia, que Jesus é misericordioso, ele está salvo. Cuidado, é misericordioso, muito misericordioso, e bom. Nosso Senhor é bom, mas também Ele é justo, e Ele julga com justiça, e para uns Ele julga com vara de ferro, outro com vara de aço, ou sei lá do que, né? Uns com vara de ouro também, né? É brando, intercede, é intercessor diante do Pai, roga diante do Pai por uma alma, faz de tudo para que essa alma vá até para o purgatório, mas que ela não se perca. Mas
Infelizmente, a vara de ferro é para aqueles que estão no pecado mortal. E vai sofrer as consequências dos seus erros, porque aqui no mundo é para isso que nós estamos, para nos converter, para tomar consciência dos nossos erros e para mudar de vida. Tá, vamos lá. Devotos inconstantes. Os devotos inconstantes são aqueles que praticam alguma devoção à Santíssima Virgem a intervalos por capricho. Ora são fervorosos, ora tíbios, ora parecem dispostos para servir Nossa Senhora e pouco depois já não parecem os mesmos. A princípio abraçarão todas as devoções da Santíssima Virgem, entrarão nas suas confrarias e depois não praticarão as regras com fidelidade. Paramos aqui. A gente já viu, né? O que é isso? Ora tíbio, uma hora fervoroso, uma hora para baixo, não vou rezar amanhã, eu fico aí rezando, não acontece nada, estou pedindo uma graça aí para Nossa Senhora, faz tanto tempo que me acontece, né? Então, assim, é de altos e baixos. Um dia eu vou, um dia eu não vou, um dia eu quero, um dia eu não quero, e essas pessoas acabam por se perder, né? O que é que nós temos que ser? Perseverantes, fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Como diz lá no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Fiel a Deus, né? Palavra dura essa, né? Que a gente fala lá e nem presta atenção, né? Muitas vezes, né? Então, por que nós temos que ser dessa fidelidade? Porque a nossa caminhada com Deus não é só de coisas bonitinhas e belinhas, não, e de gracinha todo dia, e de coisa que Nossa Senhora vai fazer. Não, gente, não é não. A nossa vida de consagrada é vida tribulada, como de todo mundo é. Só que nós, depois que nós somos consagrados, o capeta tem mesmo tentar a gente para poder tirar a gente do sério, para que a gente erre, para que a gente caia. Por isso é que a gente precisa ser teimoso, briguento, violento naquilo, como Jesus disse assim na palavra do Evangelho, lá em Mateus 11, diz assim, que quem não fizer violência a si mesmo não poderá entrar no reino do céu. Que violência Jesus está falando, meus irmãos? Jesus está falando dessa violência que nós devemos fazer para resistir ao pecado, para não aderir ao pecado, fazer violência. Quando Satanás está nos tentando, nós devemos nos violentar. Violentar como? Através da oração, levantar de madrugada, fazer jejum, fazer oração, participar da missa, vir adorar Jesus. E a tentação vai passar. Vai passar. E nós vamos permanecer fiel a Deus. E nós vamos permanecer. Isso chama-se perseverança. Muitas vezes nós não vamos ver nada, não vamos sentir nada. Nada. Eu passei um tempo aqui, já faz, meu Deus do céu. Eu chegava diante do Santíssimo, eu tinha vontade de sair correndo. Eu vinha na missa, eu tinha vontade de sair correndo. Eu ia rezar, me dava uma coisa horrível. Gente, mas eu perseverei. Eu confessei, eu pedi perdão para Deus, eu pedi para Nossa Senhora me ajudar. E isso foi passando, e eu fiquei mais de um ano desse jeito. Sabe o que é isso? Chama-se período de aridez. Então a gente, o cristão, vive de fé. Não é das coisas belas que acontecem na nossa vida, elas são muito pouquinhas. O que acontece de bom na nossa vida é muito pouco. Eu tenho uma graça que eu estou pedindo toda a minha vida. Toda a minha vida. Não aconteceu ainda. Se eu fosse dessas que desanimassem fácil, eu já tinha largado tudo, tá? Mas eu creio. Se Deus não me concedeu essa graça, porque quando ela vier, ela vai vir recheada de muitas coisas que eu nem pedi para ele, tá? Os hipócritas. Ainda outros falsos devotos da Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas. Cobrem os seus pecados e maus hábitos com a capa da Virgem, fiel, a fim de passar pelo que não são nos olhos dos homens. Vocês já viram aquela gente que vem na igreja, está no pecado mortal e comunga? Por quê? Talvez o homem está saindo contra a mulher e a mulher dele não sabe, e ela não pode saber que ele está no pecado, porque precisava comungar, e ele vem na igreja e comunga. Igualmente as mulheres, e assim por diante. Cobre com a capa de Nossa Senhora, está num pecado gravíssimo, mas não renuncia e vem à missa e comunga a sua condenação. Porque quem comunga o corpo e sangue de Jesus indignamente comunga a sua própria condenação. Então, meus irmãos, esses são
Senhora, atrás de um cristãozinho bonzinho, que vem todo bonitinho, que chega ali quietinho, que senta, que faz tudo bonitinho, que todo mundo pensa, é um santo, igual que a coitada mulher achou lá na igreja, né? Aí eu quero um santo, que o santo fala esperando a pobre. Né? Então, dá para entender, né, gente? Os interesseiros são aqueles, né, que vêm para Nossa Senhora só para ganhar graça. Conseguir graça. Por exemplo, está enrolado na justiça, está com um monte de rolo, está com um monte de problema, né? Tem doença na família, precisa se curar com câncer, precisa fazer isso, fazer aquilo, daí vem para Nossa Senhora para pedir a cura. Para pedir, porque através de Nossa Senhora se alcançam muitas graças. Então essas pessoas são interesseiras. Nós temos que vir a Nossa Senhora, é claro que ela quer nos conceder as graças, mas nós temos que vir a ela sem impor sobre ela uma responsabilidade. Se a senhora não fizer isso para mim, eu também não sigo adiante. Tá? Nossa Senhora intercede diante de Jesus pelas nossas necessidades. E ela sabe o que nós precisamos. Quando nós decidimos por caminhar com ela e com Jesus, ela cuida das nossas necessidades. Ela zela de nós. Ela promove aquilo que nós precisamos. Por isso é que diz que nós temos que entregar tudo para Nossa Senhora. Porque entregando tudo para ela, ela está cuidando de tudo. Quem que ela é? É a tesoureira de Deus. Deus escolheu ela por tesoureira. Ela que administra todos os bens que Deus quer dar para nós. E sabe como é que ela distribui essas graças para nós? Do jeito que nós pedimos. Né? Nós pedimos, Nossa Senhora nos concede. Ela vai dar para um muito, para outro ela vai dar pouco, para outro ela não vai, né, talvez vai esperar um pouco mais para ele se converter, para ele mudar de vida, e vai deixar ele aí no sofrimento, né, até que ele amoleça, né, para poder ser fiel a Deus. Mas nós vamos ver isso nos outros capítulos, tá? Isso daí, aqui nós acabamos. E agora nós vamos ver o que é então a verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Depois de termos posto a descoberto e condenado as falsas devoções à Santíssima Virgem, é necessário estabelecer em poucas palavras a verdadeira, que é interior, terna, santa, constante, desinteressada. São 5, é 2 a menos, né? Porque aqui se resume tudo. Uma devoção interior, porque ela tem que começar dentro do nosso coração, como eu falei para vocês. Quando eu estou lendo o livro, eu vou vendo ali a minha imagem. Porque quando eu li a primeira vez o livro do tratado, nossa, eu comecei a ficar tão assim, porque eu li o livro e via eu lá. E via, meu Deus do céu, eu pensava que era boazinha, mas eu não sou, mas eu fiz isso errado, e aí fui achando tudo meus erros, irmãos, fui vendo tanta coisa, que quando eu me consagrei a Nossa Senhora, eu confessava toda semana. E aí eu ia lá, confessava e lembrava, eu não confessei isso, tem que voltar a confessar de novo. Fui confessando, até hoje eu confesso ainda, eu confesso, não toda semana, mas pelo menos uma vez por mês, eu me confesso, tá? Ela é eterna, né? Eu não vou falar muito, quero que vocês leiam uma apostila isso, para que vocês entendam bem, tá? Em segundo lugar, ela é eterna, isto é, cheia de confiança na Santíssima Virgem, como de um filho na sua mãe. Faz com que uma alma recorra a Maria em todas as necessidades do corpo e do espírito. E com muita simplicidade, confiança e ternura, a alma implora o auxílio dessa terna mãe em todo tempo, lugar e circunstância. Se ela está na dúvida, ela recorre a Maria. Se ela está desviada do caminho, ela recorre a Maria. Se ela está sendo tentada, ela recorre a Maria. Se ela está fraca, ela vai recorrer a Maria. Se ela está desanimada, ela recorre a Maria. Então, tudo isso para quê? Para que a nossa mãe nos ajude, para que ela nos ajude a levar a nossa cruz, nos trabalhos, nas coisas que são ao revés na nossa vida, né? Nas coisas que nos faz sofrer. Então, Nossa Senhora, ela está aí para isso, nessa ternura dela, nesse amor dela, nesse carinho dela, ela nos acode, nos socorre, tá? E ela vai nos dando todas essas graças necessárias. Em terceiro lugar, essa devoção é santa, tá?
A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa, leva a alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes de Maria. Particularmente a sua profunda humildade, a sua fé viva, a sua obediência cega, a sua vida constante de oração, mortificação universal, a sua pureza divina e a sua ardente caridade, a sua paciência heróica e a sua doçura angélica e a sua sabedoria divina. Estas são as principais virtudes da Virgem Maria. Tá? A devoção é santa, porque a partir do momento que nós descobrimos que Nossa Senhora é tudo isso, né, diante de Deus, nós temos que procurar imitar as virtudes de Nossa Senhora. Essa consagração nos leva a ser imitadores das virtudes de Nossa Senhora. E são essas virtudes que vão nos ajudar a nos converter, a mudar de vida. Eu sou do estupim curto. Eu sou mesmo, gente. Mas eu preciso mudar. Todo dia eu vou lá e falo para Deus, falo para Nossa Senhora, me ajuda, tem que controlar esse meu jeito de ser. Eu preciso, e eu vou conseguir, porque ela vai me ajudar, tá? Então, nós precisamos imitar as virtudes. Outro fala demais, tem que parar de falar, tem que parar de criticar os outros, tem que parar de falar coisas palavrão, coisa feia. Tudo isso nós temos que renunciar para viver segundo aquilo que Nossa Senhora é para nós. Tá? A devoção, em quarto lugar, essa devoção ela é constante. A devoção verdadeira ela é constante, fortalece a alma no bem, levando-a a não abandonar com facilidade os seus exercícios de devoção. Torna corajosa em impor seu mundo e as suas modas, as máximas, a carne, os aborrecimentos e as suas a carne, os seus aborrecimentos e as suas paixões. Tá, então veja bem, essa devoção ela é constante, ela tem que ser constante. Se ela for devoção de um dia só, você vai acabar em nada, não vai ser nenhuma coisa nem outra. Tá? Fazer os exercícios de devoção. O que é o exercício de devoção? Se você é um consagrado a Nossa Senhora, você tem que exercitar a vida de oração. Qual é a oração que Nossa Senhora pede para nós rezar? A oração do terço, do rosário. Claro que as pessoas que nunca rezaram um terço, não vai começar rezando o rosário já de cara. Mas você rezando um terço todo dia, você vai acostumando a rezar, depois você vai aumentando, vai rezando mais um, vai rezando mais um pouco, quando você vai estar rezando o rosário. Por quê? Porque essa necessidade brota dentro do seu coração. Também você vai renunciar ao mundo, às coisas, às paixões mundanas que existem aqui. O mundo com suas modas, né? As pessoas hoje, né, acompanham a moda e sai uma moda nova, já largou toda aquela roupa, lá, aquela quantidade de roupa, e daí já compra tudo novo, e depois vai lá e dá aquela roupa tudo igual para os outros, e daí compra aquele sapato, tem 2 peças, só tem 300 sapatos, e porque esse da moda, porque esse já não está mais na moda, porque não sei o quê. Então compra tradicional, para não ter que ficar mudando tanto. Nossa Senhora pede para nós ser simples, ser gente assim, sabe, que não se apega com essas coisas do mundo. A carne, né? A nossa carne, o desejo da nossa carne, as ambições que nós temos dentro de nós, tudo isso nós temos que renunciar para que a nossa devoção ela seja constante e uma verdadeira devoção à Nossa Senhora. Claro, meus irmãos, que aqui eu vou dizer para vocês, não pense que isso é obra de vocês saírem da consagração e já saiu. Não. Todos os dias eu tenho que me avaliar. Todos os dias eu penso, meu Deus, eu preciso mudar isso. Quantos conflitos espirituais eu enfrento? Porque eu penso, eu preciso mudar isso. Tenho que mudar, eu tenho que vencer esse pecado. Certo? E aí é luta, é confissão, é eucaristia, é oração do rosário e é as orações, as devoções que nós temos. Né? Eu, por exemplo, gosto de rezar assim, pegar uma oração, rezar um mês inteiro, uma oração por uma intenção. Já fiz oração de rezar um ano inteiro, a mesma oração, todos os dias. Tá? Também tem as orações próprias do devoto de Nossa Senhora, que você pode rezar, a oração do Magnífica, né, que é bíblico, né? E tantas outras, a coroinha de Nossa Senhora que vocês vão receber no final, tá? Que nós não tivemos tempo ainda de ensinar para vocês. E assim por diante. São várias orações que depois nós vamos estar passando para vocês. Então, todas as orações da Nossa Senhora, você pode fazer. Também você pode fazer alguns detalhes bonitinhos para Nossa Senhora. Ser caprichoso, todo dia arrumar o altar de Nossa Senhora lá na tua casa, colocar uma flor nova, plantar um jardinzinho de rosa para você ter rosa para colher. Não é você ir lá
cara lá para pôr lá dentro da senhora, se você puder também, faça isso. Mas se você plantar, vai ser muito mais bacana, né? Muito mais legal você plantar uma rosa, colher a rosa lá do seu pé e trazer para Nossa Senhora. Ali, as flores ali, colher lá no teu jardim. A Vanessa disse que é jardim de vó. As flores são as mais comuns possível que pode ter, mas elas estão bonitas. Olha que vermelho lindo. E não tinha flores hoje. E eu catei lá e trouxe e não tinha flores. E aí, tá aí as flores para Nossa Senhora. Então a gente planta com carinho, porque é para ela, certo? Então são detalhes, assim, por exemplo, você pode ter alguns costumes, assim também, como reclinar diante da imagem de Nossa Senhora, falar para ela que você ama ela, falar para ela que ela é linda, que ela é bonita, que ela é isso, fazer elogio. Tudo isso é para honrar Nossa Mãe. Isso é coisas bonitas que nós, como os devotos de Nossa Senhora, podemos fazer, e não é uma devoção falsa, é uma devoção muito verdadeira, tá? Deixa eu ver aqui, porque nós vamos para o quarto capítulo. Isso não vai dar tempo de fazer não, gente. Não vai dar tempo sim. É que o quarto capítulo é bem curto, tá? Vocês conseguiram entender o que foi o terceiro capítulo? Deu para vocês entenderem? Gente, eu quero dizer para vocês uma coisa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questionamento que ficar na dúvida na cabeça de vocês, pode perguntar no grupo ou pode mandar lá no meu particular, que eu vou estar atendendo vocês. É uma satisfação para mim tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Tá? Se alguém não entendeu nada até agora e se está com dúvida, então fala para mim, marca um dia, vai lá na minha casa que eu te explico tudo, tá? Eu te explico tudo, com muito carinho, porque eu não quero que vocês tenham dúvida. Mas se vocês perguntar no grupo, o grupo eu já pedi que vai ficar postando coiseira, mas postar uma pergunta é dever nosso, não leve a dúvida para casa, tá? Pergunte lá no grupo, fale, porque outras pessoas também vão ler essa resposta e vão também saber, que aquilo ali, como que é e como tem que ser, tá bom? O quarto capítulo nos fala assim, a natureza da perfeita devoção à Santíssima Virgem, é o tema do quarto, tá? Toda a nossa perfeição consiste em sermos conforme a Jesus Cristo, em nos unirmos e consagrarmos a Ele. E por isso, a mais perfeita de todas as devoções é, indubitavelmente, aquela que nos conforma, nos une e nos consagra mais perfeitamente a Jesus Cristo. Ora, de todas as criaturas, Maria é a mais conforme a Ele. Por conseguinte, a devoção que dentre todas as demais melhor consagra e assemelha uma alma a Nosso Senhor é a devoção da Santíssima Virgem, sua Santa Mãe. Tá, então, a devoção que mais agrada a Jesus é essa devoção, porque ela nos aperfeiçoa em conhecimento a Jesus Cristo. Como já foi falado muitas vezes aqui, nós vamos continuar insistindo nisso, que essa devoção só nos leva a conhecer mais Jesus. Aqui no último parágrafo diz assim, é por isso que a perfeita consagração a Jesus Cristo não é mais que uma perfeita e inteira consagração à Santíssima Virgem. E é nisto consiste a devoção que ensino, ou por outras palavras, consiste numa perfeita renovação das promessas do Santo Batismo. Essa consagração é perfeita porque no dia que nós vamos nos consagrar, que nós vamos ler aquela fórmula, nós passamos pela renúncia, pela renovação do nosso batismo. Tá? E essa renúncia do batismo, ela é completa tudo. Porque no dia que nós somos batizados, respondendo por nós, nosso pai, nossa mãe, nossos padrinhos, mas ali vai ser nós, com a nossa liberdade de estar renunciando. Quando eu vou abrir minha boca para dizer, eu renuncio a Satanás, as suas compras, as suas obras e tudo isso, eu estou falando como? Com a minha própria boca. Não é outro que vai falar por mim. Eu preciso tomar muita consciência disso, que sou eu quem vou professar a minha fé em Jesus Cristo. E se eu estou professando a minha fé em Jesus Cristo, eu estou aderindo a uma consagração que me leva a Ele mais profundamente e me aperfeiçoa nessa vivência espiritual com Ele, através de Maria Santíssima, porque ela é a mais perfeita de todas as criaturas.
Uma perfeita e total consagração de si mesma à Santíssima Virgem Maria. Como fica dito, esta devoção consiste em nos darmos inteiramente à Santíssima Virgem, para que por ela pertençamos inteiramente a Jesus Cristo. É preciso dar-lhe, prestemos atenção, nosso corpo com todos os seus sentidos e membros, nossa alma com todas as suas potências, nossos bens exteriores, chamados de fortuna, presentes e futuro. Se abrisse aquela porta ali, alguém tinha que falar, vou embora, né? Olha aqui, fala isso, né? Vamos entender isso aqui, tá? Nosso corpo com todos os seus sentidos. Por que, gente, que nós precisamos entregar o nosso corpo e os nossos sentidos? Porque o nosso sentido nos leva a pecar. Ele nos leva a muitos erros, né? O sentido do olhar, do pensar, do falar, do sentir. Então nós precisamos entregar isso para Nossa Senhora, para que ela nos controle, tá? Mas eu falo muito, mas então eu tenho que aprender a falar menos, a me controlar para tudo, né? E assim por diante, né? Os erros que nós temos de falar mal dos outros, os pensamentos que às vezes atacam a nossa cabeça e faz a gente pensar coisa ruim, né? E muitas vezes a gente não só pensa, mas a gente fala também, né? A nossa alma com toda a sua potência, nós precisamos entregar a nossa alma para Deus, nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa alma, porque quando nós estamos no pecado, nossa alma está totalmente horrível. Hoje, eu estava lendo uma meditação do sangue precioso de Jesus Cristo e dizia assim, que uma alma em estado de pecado mortal, ela fede pior do que um cachorro podre e morto. E que Deus prefere o cheiro do cachorro do que o cheiro dessa alma. Feio, né? A gente não tem ideia. Quantas pessoas estão aí trabalhando o seu corpo? Não que eu vou falar que isso é errado, gente, de maneira nenhuma. Nós temos que cuidar do nosso corpo, porque ele é templo de Deus. Se você vai nas academias, está lotado, pessoas trabalhando seus músculos, seu corpo para ficar bonito. E dentro não trabalha. Não trabalha o seu interior está fedendo, está podre, está nojento, está fedendo diante de Deus. Deus tem que virar o nariz para não suportar a nossa alma. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos saber disso. Que nós precisamos sim cuidar daquilo que é externo da nossa vida, mas precisamos cuidar do nosso interior muito mais do que o externo. Porque esse externo aqui, hora que acabar de morrer, se passar de 24 horas já está fedendo, ninguém aguenta. Tá? E quando colocar lá no túmulo, eles jogam cal em cima, né? Para poder ir mais rápido. E daí ali os bichos vão comer, gente. 24 horas os bichos que já estão dentro de nós mesmo, já vai começar a triturar aquele corpo todo. E nós vamos acabar ali ficando só aqueles ossinhos ali, aquela coisa feia, aquela carcassinha ali, tá? Então nós precisamos pensar que o nosso interior, a beleza do nosso interior está dentro da nossa alma. Quantos santos com corpos incorruptos, que não corrompeu nem por dentro nem por fora, está belíssimo. Santas que foram encontradas com um corpo incorruptível, que tinha perfume no seu corpo, que era perfumado o seu corpo. Então veja bem, que tudo tem que começar dentro de nós. E quando fala aqui dos nossos bens exteriores, chamado fortuna, presentes e futuros, eu já expliquei para vocês isso daqui, gente. Não é que nós vamos ter que vender o que a gente tem para poder dar tudo embora e acabar com tudo. Não é isso. Não é esse o sentido. Quando nós temos que dar os nossos bens externos, nossos bens de fortuna, de bens materiais, de coisas que nós temos, nós entregamos para Nossa Senhora isso para ser consagrado. Para aquilo ali pertencer a ela, a tua loja vai pertencer para ela, o teu sítio vai pertencer a ela, a tua fazenda vai pertencer a ela, o teu gado que está lá dentro vai pertencer a ela, tua casa, aquela única casa que você tem vai pertencer a Nossa Senhora. Ali é local dela, ali é local da mãe, e ali o inimigo não vai agir, ali ele não vai entrar, o ladrão vai passar direto na tua rua, e se chegar lá na tua porta não vai fazer nada, não vai poder entrar, porque ali a mãe
mandar tudo embora, não. Você não vai perder nada com essa consagração. Quanto mais você entregar para Nossa Senhora, entrega teus filhos, entrega tua casa, entrega teu marido, entrega teus familiares, entrega tudo. E a partir dessa entrega, você já não tem que se preocupar mais. Até o jeito de nós rezar, nós temos que mudar. Quando a gente vai rezar, a gente fica lá, meia hora oferecendo o terço, não é verdade? Pela alma no purgatório, para não sei, não para mais, né? Tudo bem, a gente não sabia, a gente rezava assim. E é assim que tem que rezar, para que a maioria não sabe. Mas quando nós passamos a saber, Nossa Senhora tem 12 intenções no coração dela. E entra todas aquelas intenções que são rezadas ali na igreja, que nós não precisamos nem falar. Eu posso dizer, olha que eu vou rezar o meu terço. Mãe, eu estou rezando pelas tuas intenções e te entrego as minhas. Pronto, Nossa Senhora. Mas que ninguém sabe que você tem aquele filho lá na tua casa que não vai na igreja, meu Deus do céu. Que não quer saber de nada, que quando chama para rezar já some, já vai embora. Você tem aquele filho teimoso, aquele filho que se droga, aquele filho que está se prostituindo, que está vivendo uma vida irresponsável, que está num namoro sem fundamento, que está metido com pessoas que não prestam. E aí o que acontece? Você se consagra e você entrega tudo para Nossa Senhora. Porque quando você vai lá abrir sua boca para professar aquela bendita fórmula que nós vamos falar, pensa bem, porque você vai falar de livre e espontânea vontade, ninguém vai te obrigar a falar o que está escrito ali. Por isso eu vou voltar a falar o que a Flávia disse: leia a fórmula da consagração e vê o que você prometeu para Nossa Senhora no dia que você se consagrou, para você não ser um infiel a ela. Para você saber que você foi livre para escolher, e você falou, não foi lá igual um papagaio repetindo o que os outros falam. De jeito nenhum, você vai lá repetir aquilo que você quer, porque você desejou essa consagração, porque ela nasceu dentro do teu interior e porque ela está movendo a sua vida a uma vida nova, a salvação da tua alma e da tua família. Sabe, meus irmãos, não basta salvar só nós não, nós temos que pensar na nossa família também. Porque o dia que nós chegar lá no céu, diante do tribunal de Deus, Ele vai falar: o que você fez com teu filho? Você ensinou ele? Você rezou para ele? Você ajudou e caminhou seu filho para a igreja? Você criou ele dentro da igreja? Não sabia. Então você vai pagar por ele. E aí, pode se salvar, mas vai lá para o purgatório, sabe Deus quantos anos vai ficar lá, né? Porque lá na eternidade o tempo conta de maneira diferente, não é igual aqui. Para isso, meus irmãos, nós temos aqui os méritos que Deus nos dá, para que a gente possa fazer tudo isso de uma maneira. Não, vai ter que pegar. Então, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós vamos ganhando pontinhos, né? Eu sempre gosto de falar assim, vamos ganhando pontinho. Então, no parágrafo 122 diz assim: é preciso notar nesse ponto que há dois aspectos de boas obras que fazemos, a saber, a satisfação e o mérito. Ou, para melhor dizer, o valor satisfatório ou impetratório, o valor meritório. Prestem atenção. O valor satisfatório ou impetratório de uma boa ação consiste em satisfazer a pena devida pelo pecado ou alcançar uma nova graça. O valor meritório ou mérito consiste em uma boa ação, merece a graça e a glória eterna. Tá, isso aqui vocês precisam pegar a apostila de vocês, ler, escrever, pensar com o Espírito Santo e revelando no coração de vocês certinho tudo isso que Deus quer que nós aprendamos. Veja bem, quando a gente faz uma boa ação, fala, nossa, que lá é um mérito daquela pessoa, é mérito dele, nossa, ele estudou tanto, né, se formou e tal, é mérito dele. Então, o mérito é tudo aquilo que nós fazemos de bom aqui nesse mundo. Um copo de água, Jesus não falou que um copo de água que você dá para uma pessoa que perde, você tem tem o seu valor? Um copo de água. Uma pessoa
pessoa que entrou no ônibus, vamos supor, entrou no ônibus, está tudo ocupado os bancos, uma pessoa de casa, você levanta e fala, senta. Uma mulher com uma criança, eu levanto e senta, senhora. Isso daí, muita gente é egoísta, fala, eu vou ficar de pé para dar lugar para os outros, nada. Não é assim? Mas se você deu o seu lugar para ela, você ganhou um mérito. E esse mérito está guardado no céu para você, está somando. Sabe aquele negócio que tem aí? Que as empresas dão ponto e você compra tal coisa e ganha ponto e ganha não sei o que, vai somando e você tem lá um tanto de coisa. Então é assim, nós vamos somando no céu. Lembra daquela história que diz assim, que lá no céu tem uma balança, né? Que quando nós chega lá, tem coisa boa e tem coisa ruim lá na balança. Se você tiver só ruim, a balança vai caiu aqui. E você vai tremer lá, né? Mas se a balancinha ela começar a pender e a ficar mais para o lado bom, você já vai ficar que bom, né? Feliz tanto, né? Ou então se ela colocar ali, não vai falar, vai, por favor, não. Na verdade vai ficar torcendo, né? Para que a balança vai do lado do melhor. Então, minha gente, precisamos trabalhar nossa vida espiritual para construir os méritos. Veja bem, a satisfação é outra coisa que nós devemos fazer. Por exemplo, vocês sabem que nós, quando pecamos, a gente comete o pecado e a falta do pecado, né? Então é assim, nós pecamos, a gente vai lá, se confessa, o Padre perdoa o pecado. Mas a tua culpa fica lá, guardada, para você pagar. Se você não pagar aqui nesse mundo através da penitência, da oração e dos sacrifícios e das renúncias, você vai pagar lá no purgatório. O pecado foi perdoado, mas a pena está lá. E a pena você não vai deixar de pagar no purgatório. E por causa de uma bobeira que você cometeu aqui, você vai pagar muitos anos no purgatório. Tá? Então, o que acontece? A satisfação é quando nós fazemos algo que satisfaz a Deus por uma pena, ou nossa ou de alguém que nós estamos rezando. Por exemplo, alguém chega para mim e fala assim, olha, eu rezo um terço por fulano de tal, porque essa pessoa está numa situação muito difícil, está precisando e tal. Então eu vou e rezo o terço. Se Deus aceitou o meu terço como uma satisfação por aquela situação, aí essa pessoa vai receber aquela graça. Recebe a bênção e recebe a graça de Deus para somar ainda mais, porque ela aí foi curada, ou ela recebeu a graça que ela pediu, e eu recebo o quê? Porque recebo o mérito. O mérito ninguém tira de você, ninguém. Tudo que você fizer de bom, seja a mínima coisa boa que você faz, tem o teu mérito guardado para você no céu. Mas tem uma coisa bem perigosa que nós precisamos começar a pensar. Falei para vocês que o Satanás é astuto, não é? O Satanás, ele rouba nossas coisas. E quando nós caímos, ele faz a gente cair no pecado mortal, sabe o que acontece? Tudo que você fez de bom durante a sua vida inteira, você perdeu. Aí quando você chegar lá no céu, tua balança vai fazer tchum. Aí. Mas tem uma boa notícia. Graças a Deus, o dia que eu descobri isso, eu falei aqui, né? Eu vou agarrar na barra da saída da Nossa Senhora, no manto dela, no terço dela, no colo dela, em tudo, vou agarrar ela, porque senão a coisa está feia. E aí acontece o seguinte, a gente fala, mas eu não pequei, não tinha pecado mortal. Você pecou mortal, meu irmão, você já perdeu tudo que você tinha de mérito. Sabe que só quem vai resgatar isso para você? O dia que você fizer a tua consagração total a Nossa Senhora, você recebe de volta tudo que você perdeu, que Satanás te roubou, Nossa Senhora te restitui. É uma boa notícia, não é? Sim. Tá? Mas se você não fizer e você não levar a sério, Satanás já te roubou. Então ele leva nós a pecar, não é por brincadeira não, meus irmãos. Não é só para levar para o inferno, mas é para nós perder tudo. E mesmo que depois a gente se salve, a gente tem que pagar muita coisa lá no purgatório. Ele quer ver a gente sofrer. É assim, Alessandra? A Alessandra gosta de falar do purgatório. Bom, gente. Então aqui, eu vou parar aqui. Deixa eu ver aqui, já estamos em cima da...
Eu vou parar aqui, quero que vocês continuem lendo esse terceiro e esse quarto capítulo. Falei o essencial sobre os médicos, falei o essencial sobre as falsas devoções e sobre as verdadeiras devoções. Quero que vocês releiam isso. Se ficou alguma, se alguém não leu ainda, lê. Os que leram, se ficou alguma dúvida, por favor, me perguntem, tá? Se tem alguém que precisar de ajuda, pode recorrer a mim, que eu estarei à disposição para ajudar. Tá bom? Nós vamos... quero falar uma coisinha, deixa eu ver, acho que era um recadinho que eu tinha. Não sei se eu... Bom, a respeito dessa pulseirinha, vocês já podem começar a comprar, tá bom? Também, aqueles que quiserem já ir preparando a sua roupa, vai se preparando já para esse dia, para não deixar tudo em cima da hora, né? Só que eu já vou avisar uma coisa para vocês. Por favor, as mulheres que forem usar vestido ou saia, nada curto, viu? Nem blusinha de alça. Por favor, tá? É uma das coisas que nós renunciamos na nossa consagração, a gente, né, a viver assim de qualquer maneira, ir na igreja de qualquer maneira, mal vestido, né, e tudo. Vamos começar pelo dia da nossa consagração. Roupa de alça não se usa na igreja, roupa curta não se usa na igreja. Não é que você precisa andar como, né, uma pessoa se transformar totalmente, mas seja discreto, seja modesto, né, na sua maneira de vestir. Sem querer se aparecer, mas também sem exagerar. A consagração não exige que você se mude totalmente pelo jeito de ser, que você agora coloca o véu na cabeça, que você anda, né, de qualquer maneira. Não. Naturalmente, modéstia. A pessoa que é modesta, ela sabe se comportar, sabe como estar nos lugares, adequadamente daquele lugar, tá? E outra, é muita afronta para nós quando nós viemos na missa mal vestido, com roupa rasgada, com roupa feia. Nós temos que vestir bem, de chinelo, de qualquer maneira. Depois no final eu também está falando sobre isso para vocês. Na missa nós devemos vestir bem, discretamente e bem para mim. Com as melhorzinhas roupas que a gente tem. Não precisa ser chique não, tá? Vamos ficar de pé?